Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, nós já começamos o último período desse estudo, que é o período cristão. E nós finalizamos a última aula fazendo um resumo da vida do Messias. E agora, o assunto que nós vamos tratar será sobre a chegada do reino de Deus. Vamos entender na própria palavra de Deus o que é o reino e como ele chegou. Qual foi o momento exato em que o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra. Lembrando que nós vamos ver algumas profecias que foram cumpridas, e a mais importante delas é uma que nós já vimos nas últimas aulas, que é a profecia de Daniel, capítulo 2, especificamente nos versículos 44 e 45, onde o reino de Deus vai ser estabelecido nos dias dos reis romanos. A gente falou isso nas últimas aulas. Então, vamos falar agora com calma quando esse processo aconteceu biblicamente. Vamos ver na Bíblia esses fatos muito importantes. Então, se você quiser abrir a sua apostila, eu estou na página 40. Então, nós vamos começar a falar sobre a chegada do reino de Deus. Ok? Então, página 40, estou na introdução. As partes em vermelho você precisa preencher aí na sua apostila, então pode preencher. Então vamos lá. Bom, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas antes mesmo da criação, Deus tinha um plano ou propósito. A isso nós chamamos de o eterno propósito de Deus, conforme Efésios 3, versículos 10 e 11. A gente já leu esse versículo várias vezes, quando a gente fala aquela imagem que eu mostrei sobre as colunas, e as colunas são as promessas que Deus fez. E tudo está de acordo com o eterno propósito que Ele revelou, que Ele mostrou em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Ele vai concretizar em Cristo Jesus. Então todas as coisas acontecem, que estão acontecendo, que nós estamos vendo, fazem parte do eterno propósito de Deus, ok? E esse propósito divino é revelado, ou seja, é mostrado para nós nas Sagradas Escrituras, em meio a muitas promessas e profecias. E essas promessas e profecias é concretizado com a morte do Messias, o estabelecimento do reino de Deus e a edificação da igreja. Então, esse eterno plano de Deus vai ser concretizado, vai ser, não digo finalizado, mas vai ser concluído de certa forma. Essas promessas e profecias serão cumpridas, serão concretizadas com a morte do Messias. A gente vai ver isso com calma, com o estabelecimento do reino de Deus e a edificação da igreja, ok? E agora nós vamos ver como aconteceu a chegada do reino de Deus, ok? Então vamos começar com a letrinha A, tá? Na letra A, nós vamos falar sobre as promessas do Velho Testamento. Lembrando que o Velho Testamento existem várias promessas que foram feitas no Velho Testamento e agora no período cristão que nós estamos estudando. Nós vamos ver essas promessas sendo cumpridas, ok? Então vamos ver com calma uma por uma. Número 1. Então a gente vai ver a promessa da redenção, a primeira promessa da redenção. Então, Gênesis 3,15, que lá acontece o seguinte: quando o homem pecou,
a necessidade de redenção se concretizou, uma vez que o homem também se tornou inimigo de Deus. Após o primeiro pecado, acontece a primeira promessa da redenção através de um descendente da mulher, o qual dominaria Satanás e restauraria o relacionamento quebrado entre Deus e o homem. O restante da Bíblia descreve o desenvolvimento dessa promessa, até o seu cumprimento com Jesus, filho de uma virgem e nascido de uma mulher. Então, a primeira promessa no Velho Testamento que vai ser cumprida é Gênesis 3,15, que é a primeira promessa messiânica para a redenção da humanidade através de um descendente da mulher. Então, essa promessa, essa profecia, fala a respeito de Jesus. Nós já falamos isso nas primeiras aulas. Nós já estudamos com mais clareza sobre esse texto de Gênesis 3. Então, esse texto vai ser cumprido agora nesse período, com Jesus Cristo, aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E ele, Satanás, a serpente, vai ferir o calcanhar. E a gente viu quando e onde isso vai acontecer. A gente viu isso nas primeiras aulas. Então, essa foi a primeira promessa feita no Velho Testamento, que é a primeira promessa da redenção. Jesus é esse descendente que vai restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem, que vai nos aproximar de novo com o nosso Deus. Bom, outra grande promessa no Velho Testamento e que vai ser cumprida agora no Novo Testamento é a última promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Então a gente vai ver a maior promessa feita a Abraão. Em Gênesis 12, a gente viu as 3 grandes promessas que Deus fez a Abraão. Das muitas promessas feitas por Deus a Abraão, a última promessa, a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de um descendente de Abraão, é a promessa mais importante. O apóstolo Paulo vai deixar claro que esta promessa se cumpre em Cristo, o Salvador, tanto de judeus como de gentios. Então, a gente viu Gênesis 12, que é a maior promessa feita ao primeiro patriarca, Abraão, e depois para Isaac e Jacó, que Deus iria abençoar todas as nações da terra. Então essa também é uma promessa bastante importante para nós entendermos que Deus, por meio de Jesus, vai cumprir a última promessa que ele fez lá atrás para o patriarca Abraão. 2 foram cumpridas com o passar dos anos, mas a última iria envolver todas as famílias da terra, todas as nações da terra, e essa promessa iria se cumprir, ou seja, ela vai se cumprir com Jesus Cristo. Então, Jesus, ele vai se tornar salvador tanto dos judeus como de gentios. E Paulo vai falar claramente, principalmente em Efésios, que de 2 povos ele fez um. Judeus e gentios agora são coparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus. Então essa é uma importantíssima promessa que Deus fez lá na velha aliança, no Velho Testamento, que vai se cumprir agora em Jesus Cristo. E a gente tem a promessa, uma grande promessa também que Deus fez ao rei Davi. A gente viu isso em 2 Samuel 7. Um filho descendente de Davi construiria a casa do Senhor, estabeleceria um reino eterno e se assentaria no trono para sempre. Essa promessa se cumpriu parcialmente em Salomão, porque Jesus é o filho, o descendente de Davi, que se sentou definitivamente no trono de Davi, estabeleceu o reino eterno e construiu a casa do Senhor, que é a igreja. A gente vai ver
edificação, a fundação da igreja. E quando Cristo estabeleceu o reino, também edificou a igreja, conforme já havia prometido em Mateus 16, 18 a 19. A gente já vai ver esse texto de Mateus. Mas essa promessa que Deus fez ao patriarca, ao rei Davi, é bastante importante também, que vai se cumprir agora. Né? Deus prometeu que um descendente de Davi seria rei eterno e que ele construiria a casa do Senhor. Parcialmente, isso cumpriu-se em Salomão, porque ele construiu o templo. Mas Jesus é que é a parte principal dessa promessa. Porque Jesus é descendente de Davi e ele vai ser um rei eterno. Ele vai ser colocado como rei eterno. E ele vai construir essa casa do Senhor, que vai ser, no Novo Testamento, a igreja. E junto com a igreja, ele vai estabelecer o reino de Deus. Então, segundo Samuel 7, promessa feita ao rei Davi, que um dos seus filhos, um descendente, iria estabelecer um reino eterno. Ou seja, agora no período cristão, agora com a chegada do Messias, o reino está chegando. O reino está chegando. E nós vamos ver com calma o momento certo em que o reino de Deus será estabelecido. A gente vai ver com calma todos estes fatos, ok? Então, vamos para a letra B. Antes tem o texto de 2 Samuel, coloquei ele mais completo aqui, tá? Quando sua vida chegar ao fim, falando para Samuel, falando Natan, está falando para Davi, né? Natan está transmitindo a mensagem de Deus para Davi. Então a mensagem de Deus para Davi é: Davi, quando sua vida chegar ao fim, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Estabelecerei o reino dele. Ele vai construir o templo e o seu reino permanecerá para sempre. Então, a gente acabou de ver, parcialmente, isso aconteceu com Salomão, porque ele construiu o templo do Senhor, mas essa promessa também fala sobre Jesus, que Jesus terá um reino, e esse reino permanecerá para sempre. E o próprio Jesus vai construir a casa de Deus. E no Novo Testamento, a casa de Deus, nós vamos ver com calma lá na frente, é a igreja. Ok? Bom, então vamos lá para a letra B. Vamos falar um pouquinho sobre as profecias do Velho Testamento. Nós estamos falando sobre a chegada do reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido. E a gente vai ver agora que no Velho Testamento foram feitas profecias sobre esse momento, esse importante momento, que é a chegada do reino de Deus e da igreja de Cristo. Então, letra B, você pode preencher aí. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as profecias do Velho Testamento. Os profetas deixaram pistas muito claras para sabermos como, quando e onde Deus iria cumprir a última promessa feita aos patriarcas e a Israel. Conforme os profetas abaixo e as suas profecias, ficam evidentes que o reino de Deus e a igreja de Cristo seriam estabelecidos simultaneamente. Então, o que a gente precisa entender? Que através dessas profecias, a gente vai ver aqui essas profecias desses profetas, fica claro e evidente que o reino de Deus e a igreja seriam estabelecidos ao mesmo tempo, juntos, no mesmo lugar, na mesma hora. Ok? Então a gente vai ver isso com calma, olhando a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Então estou na letra B, página 41. Então vamos lá. Você tem aí de número 1 a 5 na letra B. Então a gente vai ler o texto e também preencher essas lacunas. Ok? Então vamos lá. Bom, conforme Isaías 2, versículos 2 e 3, a gente vai ver que é nos últimos dias
e vai acontecer na cidade de Jerusalém. Lá em Isaías diz assim, ó, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a gente está vendo que nos últimos dias, não estou falando, não é últimos dias lá no fim do mundo, nos últimos dias, quando essa profecia for cumprida, né, vai ser lá na cidade de Jerusalém que o reino de Deus e a igreja serão estabelecidos. E a gente vai ver com calma mais esse texto, né? E ele fala, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Ou seja, olha que, vamos tentar entender o que está acontecendo. O profeta Isaías, quando ele escreveu muitos anos depois do rei Salomão. Ou seja, o templo, a construção do templo em Jerusalém já tinha sido feita. Então, como ele está dizendo aqui que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes? Espera aí, vai ter um novo templo, uma nova construção? Calma lá. Isaías está escrevendo depois que o templo físico, o templo lá em Jerusalém foi construído. Mas ele está falando sobre a chegada do reino de Deus. Então, quando ele fala, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, então ele está falando que será estabelecido no monte do templo o reino de Deus, a igreja do Senhor, a casa de Deus no Novo Testamento, que vai ser estabelecido. Então ele está falando da igreja. E ele vai falar, ó, e para ele afluirão todas as nações, ou seja, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Ou seja, quando a gente vai chegar lá em Jerusalém, quando a gente chegar a estudar Atos 2, a gente vai ver que muitos povos vão estar lá. Em Atos 2 você vai ver, muitos povos estarão em Jerusalém nesses últimos dias, e nesse momento o reino de Deus e a igreja será estabelecida. Vamos ver mais algumas coisas. Ó, Daniel é um texto que nós já vimos, a profecia de Daniel, e lá nós vimos que nos dias dos reis romanos seria estabelecido um reino, né? E seria um reino eterno. Então vamos lá, ó. O texto diz assim, ó, mas nos dias desses reis, a gente viu com clareza lá que eram os reis romanos, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim, como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Ou seja, quando Roma estivesse no poder, Deus vai estabelecer um reino eterno. Deus vai levantar um reino que jamais será destruído. Deus levantará um reino que subsistirá para sempre. Então nós estamos falando no reino de Deus. Então a gente vai ver o momento certo em que isso acontece. Mas foi profetizado no Velho Testamento que quando Roma estivesse no poder, Deus vai estabelecer um reino que será eterno. 3. Conforme a profecia de Joel, o reino de Deus virá com poder através do Espírito Santo e também será em Jerusalém. Jerusalém é onde vai acontecer esses fatos. E diz assim lá, e acontecerá,
depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, esse é um texto que o próprio Pedro vai citar lá em Atos 2, que justamente é o cumprimento dessa promessa, dessa profecia, né? Que o reino de Deus virá com poder e será através do Espírito Santo, porque Deus disse que ele vai derramar o Espírito Santo, derramaria o meu Espírito naqueles dias, né? Então, a gente vai ver e vai estudar Atos 2 com calma, né? Eu sei que eu pedi para vocês já fazerem a tarefa, então nós vamos conversar sobre Atos 2 com calma, sobre esse texto, e a gente vai ver que Pedro vai citar Joel, no sentido de que essa profecia foi cumprida, porque o reino de Deus vai vir com poder, e esse poder vai ser através do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, ok? Então a gente vai ver com calma como esse fato vai acontecer, ok? Mas a gente está vendo que na profecia de Joel também profetizou que esses dias chegariam, que esses dias iriam chegar, ok? E o profeta Miqueias, ele vai dizer lá no capítulo 4, que nos últimos dias isso vai acontecer e vai ter muitas nações reunidas, tá? Você pode preencher aí na sua apostila. E esse texto, ele é muito parecido com o texto de Isaías que nós lemos. Praticamente é o mesmo texto. Ele fala assim, ó, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. A gente leu isso lá também. No alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Miqueias está falando, é o mesmo texto praticamente que nós lemos lá em Isaías 2, né? Mas o foco de Miqueias é falar sobre as muitas nações que estarão reunidas naquele dia. Então, naquele dia, né, quando chegar os últimos dias, naquele dia, aonde o monte do templo do Senhor será estabelecido, que é a igreja, que é o reino, do alto dos montes, lá vai estar reunida muitas nações. Várias nações de várias partes do mundo estarão lá e vão presenciar esse acontecimento importante, ok? E o próprio Jeremias, um texto que nós já estamos lendo há várias aulas, Jeremias 31, a profecia de que vai haver então a substituição da velha aliança para a nova aliança. O próprio Jeremias vai dizer, ó, as palavras de Deus, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, uma nova aliança vai ser firmada, será estabelecida, e nós vamos ver também com calma como é essa nova aliança. O que envolve essa nova aliança e quem pode participar dessa nova aliança, ok? Mas Jeremias já profetizou, olha, vai ter a substituição da velha aliança. Por quê? Porque o povo de Israel quebrou, foi falho com a aliança que eles fizeram com Deus. E Deus prometeu que iria estabelecer uma nova aliança. Ok? Bom, então eu vou parar aqui nessa parte.
é uma parte muito longa, são vários textos que nós temos que ler. Vou fazer essas aulas sobre a chegada do reino de Deus em algumas partes. Então, eu finalizei a letra B, né? A gente acabou de falar aí com calma sobre as promessas do Velho Testamento, as principais promessas na letra A do Velho Testamento e que vão ser cumpridas agora no Novo Testamento. E nós vimos também sobre as profecias do Velho Testamento que falam sobre a chegada do reino de Deus e da edificação da igreja que Cristo prometeu edificar, ok? Então, vou parar por aqui, depois a gente termina a letra C e a letra D. Mas, já deixo aqui para você, se você ainda não começou, faça a tarefa para as próximas aulas. Lá na página 42, você precisa ler Atos capítulo 2. Se você conseguir ler umas 2, 3 vezes para você fixar o texto e entender o que está dizendo lá. E você vai responder as questões da letra A, da página 42, que é sobre perguntas sobre o texto de Atos 2, que é 24 perguntas. Tá? Você vai ler e vai responder. Ao lado do número de cada pergunta, você vai ter um outro número, que é o número do versículo. Tá? Então já tem até o versículo que você pode identificar e você já vai direto no versículo, lê o versículo e já responde a sua questão, tá? Porque nós vamos chegar em Atos 2 e nós vamos responder essas perguntas com calma, baseado nas Escrituras, versículo por versículo, ok? Então, eu vou parar por aqui e nós voltamos na próxima aula, no próximo vídeo, continuando falando sobre a chegada do reino de Deus, né? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.